Hoje nós vamos refletir sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo em todo canto. E você é convidado a ouvir com atenção essa mensagem, sem se esquecer de apertar o sininho, curtir, inscrever-se no nosso canal e divulgar para os seus amigos, e que Deus abençoe a sua vida e o seu coração com essa mensagem especial. Com alegria que, reunidos neste novo dia, nós louvamos a Deus pelas bênçãos, agradecemos até mesmo pelos momentos difíceis, e com o coração grato nós estamos em sintonia aqui com a nossa querida IBNU e com todos que estão conosco, e neste momento nós queremos refletir sobre a Palavra de Deus. E nós vamos ler um trecho do livro de Atos, capítulo 1, e vamos refletir sobre o Espírito Santo em todo canto. O texto de Atos, capítulo 1, diz o seguinte, ele começa dizendo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É muito interessante, importante e valioso observar o enfoque do livro de Atos na pessoa e no poder do Espírito Santo. E quando nós falamos do Espírito Santo aqui, e qual é o seu papel dentro da revelação bíblica, nós devemos começar a olhar lá no começo, né, quando a Bíblia abre a sua referência a respeito desse assunto, na própria criação. Né? Você vai se lembrar, no começo de Gênesis, nós temos lá a Bíblia dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra era ou estava sem forma e vazia. E logo na sequência você vê, e o Espírito de Deus pairava, estava sobre a face das águas. O Ruach Elohim merachef al pnei hamaim, diz o texto no original. E portanto, que coisa, que história é essa? Que a gente tem na questão do Espírito Santo logo no início da revelação? A realidade da pessoa de Deus, em grande parte, é um mistério. Né? Você analisando toda a revelação cristã, a gente vai observar, né, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus é misterioso ao nosso entendimento, que sendo um só ser, um só Deus, um Deus triuno, se manifesta e subsiste, melhor dizendo, né, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse entendimento do Espírito, a gente tem aqui o que a gente pode chamar de um descortinar da revelação bíblica, nos mostrando o Espírito, e quando ela faz isso, a gente pode dizer que
a maneira como o Espírito é descrito no início da Bíblia aparece como a ideia de Deus em movimento, Deus em ação, uma espécie de, digamos assim, energia pessoal, forte, significativa, agindo no ambiente onde ele é descrito. E a primeira coisa que aparece é o Espírito Santo na criação. Então você observa, né? É muito interessante ver isso, porque o próprio Evangelho de João vai falar sobre Jesus, né? Que sem ele nada do que foi feito se fez, né? Dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, dizendo que Jesus, como Deus Filho, também está presente na criação. Essa realidade é claro, Deus, uma referência ao Pai, está ali, e o Espírito explicitamente, né? Ele está, assim como que comunicando vida em ação, e agindo no início da própria formação da criação de tudo. Então esse elemento do Espírito tem essa ideia de movimento, essa ideia de vida, né, de ação muito significativa. E olhando para isso, é muito curioso a gente observar que a palavra Espírito, isso que é interessante, é a palavra hebraica ruach, né, que depois traz o seu paralelo lá com pneumatos, do grego, né, da onde veio a palavra pneumatologia. Nós temos uma ideia de espírito como também de vento. A gente não percebe isso. E olha que coisa interessante. Olhando para o início da Bíblia, sempre que o Espírito de Deus vai agir, muitas vezes a tradução desse termo ruach ali é melhor colocado como espírito, mas às vezes é vento. Quer ver que coisa interessante? Você vai ver, por exemplo, quando Deus vai começar a agir, né, na sua ação, digamos, redentiva, no desfecho do dilúvio, quando chega no capítulo 8, Deus faz soprar um vento sobre a terra. Quando você vai ler Êxodo capítulo 10, né, que você vai ver a ação das pragas de Deus, das pragas que estão caindo ali no juízo sobre o Egito, e Deus vai interferir, aparece a ideia de que Deus mandou o vento. Então esse vento, né, no original é a mesma coisa. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê, na maior parte dos casos, né, essa ideia de ruach, e às vezes a gente ouve uma palavra que diz respeito a essa realidade, mas ligado ao fôlego de vida do ser humano. Porque o ser humano tem também, digamos assim, um ruach. Até mesmo em Gênesis 6, quando fala lá, Deus diz, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Os estudiosos até discutem, né, se é o espírito de Deus que está agindo no homem ou o espírito da parte de Deus que foi dado ao homem, né? Mas há uma outra palavrinha chamada neshama, que também tem esse sentido assim de fôlego, de sopro, e tem um certo paralelo com essa palavrinha outra chamada ruach, né? E aí Deus, por exemplo, ele faz soprar o fôlego, né, na própria realidade humana. Ele é que sopra essa vida que está presente nos animais, né? Quando você vai ver, por exemplo, lá no Salmo 104, que é mencionado isso, e aí nós vemos essa realidade da ação poderosa do Espírito de Deus presente na criação, presente nesses momentos de interferência divina no plano da história para executar atos de acordo com os propósitos de Deus, e essa ação, né, de conservação da vida, né, esse elemento dinâmico presente que aparece aí em diversos textos através do próprio Antigo Testamento. E quando a gente caminha mais adiante, a gente vai ver que esse agir do Espírito ligado a essa realidade da criação, quando o divino está presente, né, nessa configuração do universo, da terra, de tudo que envolve essa criação e a manutenção e o agir, a manutenção da criação e o agir de Deus dentro dela, esse Espírito também age não só nesse contexto, digamos assim, espacial e cósmico, mas ele age também no contexto histórico. Por isso é interessante
o Espírito de Deus agindo de maneira peculiar na história do Israel antigo em determinados momentos especiais. A gente vai ver, por exemplo, que a própria ação de Moisés, né, e daqueles que estão com ele, por exemplo, conforme nós lemos lá no Pentateuco, em Números, quando as pessoas começam a profetizar, né, por causa do Espírito de Deus que está sobre Moisés e que cai sobre aqueles que estão presentes ali nesse relato também. Nós vamos ver o Espírito de Deus enchendo tanto Bezalel como a Oliabe para fazer a obra artística. Você percebe esse elemento de vida, de elemento dinâmico, de criatividade, de pujança na direção específica, aparece com força e mesmo nos momentos mais complicados da história você vai ver o aparecimento daqueles que a gente pode chamar dos homens do Espírito, aqueles que são tomados pelo poder de Deus. Você tem essa expressão muito interessante em Juízes, por exemplo, que o Espírito Santo cai sobre alguém, né? O Espírito Santo vem, o Espírito do Senhor, por exemplo, cai sobre Sansão e ele tem uma força descomunal. Isso aparece por vezes, né? A gente vê, por exemplo, o Espírito atuando nos profetas descritos lá em 1 Samuel capítulo 10, né? A gente vai ver essa realidade do Espírito agindo na história da profecia do Israel antigo em diversos momentos, mostrando propósitos de Deus, mostrando palavra divina, mostrando uma ação específica de Deus na condução do eixo da história. Diante desse cenário, quando chegamos ao Novo Testamento, e vamos já ver aí essa conexão bíblica com o livro de Atos, é muito interessante a gente ver a ação do Espírito ligada à própria pessoa de Jesus. Jesus é concebido milagrosamente pelo Espírito Santo, seu nascimento ele é fora do padrão, ele é milagroso, por isso que é um nascimento virginal, mostrando a sua condição única. E ele então é nascido, né, pelo esse poder dessa concepção pelo Espírito Santo. A gente vai ver que essa ação do Espírito está sobre a vida de Jesus quando ele é batizado. Nós temos aí o Espírito que está sobre ele, isso é muito valioso e extremamente importante, nós vamos já explicar qual o significado tão particular disso. E Jesus, inclusive, é conduzido pelo Espírito ao deserto, por exemplo, Mateus capítulo 4, quando ele vai ser tentado pelo diabo, e mesmo Jesus sendo divino, por diversas vezes nos textos dos evangelhos você vai ver que o texto diz que ele está fazendo o que ele está fazendo pelo poder do Espírito. Para você ter uma ideia como isso é importante, esse espírito da criação, esse espírito da manutenção da ordem divina no contexto de tudo que foi criado, e esse espírito que age no contexto da história, ele ganha um significado especial no desenvolvimento da revelação bíblica, que a gente tem o que a gente pode chamar o Espírito Santo no âmbito escatológico. Aí a gente começa a ver que é a ideia do triunfo de Deus e do seu domínio e do seu poder pela ação do Espírito, que é a maneira como Deus vai conduzir esse agir no eixo da história. O que o pessoal imaginava? Só para você ter uma ideia como é interessante, na época do Novo Testamento, os estudiosos, rabinos, eles imaginavam o seguinte, vai aparecer uma hora em que o Espírito vai estar com poder agindo sobre alguém. Inclusive, tem uma tradição antiga que se fala do grande rabino Hillel, né, que eles teriam estado reunidos com outros sábios da tradição judaica antiga, imaginando, olha, é possível que o Espírito tenha chegado, que ele tenha vindo agora. Quando ele vier, ele vai, vamos assim, repousar de maneira particular sobre alguém, abrindo espaço para essa era escatológica. E que era escatológica é essa? É a era do retorno do domínio divino, numa ampliação daquilo que
tinha sido, de certa forma, o reino de Davi, quando Deus faz aliança com ele, e que isso então nos traria de volta a esse momento, vamos dizer, de ouro da ação de Deus na história de Israel, só que agora ampliado para os propósitos finais daquilo que se desdobraria numa era messiânica. Por isso é tão importante, né? Agora você vai passear comigo, nós vamos dar uma chegada lá na sinagoga de Nazaré, como nós vemos lá em Lucas 4, quando Jesus chega e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O significado disso é profundo. É uma citação que vem de Isaías 61, mas quando Jesus diz isso, ele está abrindo nitidamente para a compreensão do contexto que nós estamos nesse momento escatológico da história, quando de fato as expectativas devidamente encaminhadas são aí expectativas que envolvem a chegada do reino de Deus, a chegada dessa reconquista da parte de Deus, através do poder do seu Espírito no eixo da história, daquilo que foi perdido na relação com Deus e que agora, através da sua atuação, por meio dessa aliança davídica, Deus cumpriria plenamente. Então, esse Espírito de Deus, esse Espírito do Senhor está para trazer essa grande palavra extraordinária. E Jesus faz os seus milagres, o seu poder, e olhando para tudo o que vai acontecer, né, nós temos a oposição máxima ao Espírito e a Deus na ação satânica e demoníaca contra a qual Jesus tantas vezes mostra o seu poder. E lembre-se que na hora da própria traição, né, você tem aquela palavra forte presente em João, que Satanás entra em Judas Iscariote. Você tem essa oposição, né, você tem as forças das trevas todas em oposição ao Messias, Senhor, Salvador, Cristo Jesus, Rei da glória, soberano, Messias, aquele que é o profeta, sacerdote e rei, e ele é apresentado em sacrifício, mas a grande vitória de Cristo Jesus acontece na ressurreição, que o texto do Novo Testamento deixa claro que aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Romanos 8 vai dizer, né, se o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita em vocês, então nós temos essa segurança. Aliás, a pessoa que entra na comunidade da fé, que recebeu a salvação, que creu, né, a palavra bíblica é tão importante que essa pessoa que creu agora, ele é carimbado, ele é selado pelo Espírito Santo, a ideia de Efésios 1,13. Né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo, Romanos 8,9. E portanto, o nascimento espiritual de alguém é o nascimento que é chamado o nascimento do Espírito. Né? Essa realidade do Espírito que dá nova vida e que age na direção da purificação da pessoa, que tem a ver com a sua realidade interna, da sua mudança na sua relação com Deus. Isso é tão forte, tão valioso, porque Jesus vai, assim, vamos dizer, inaugurar essa espécie de era do Espírito, não só pelo poder do Espírito no seu ministério, pelo poder do Espírito na sua ressurreição, mas pelo fato dele dizer para os discípulos que tudo se dará pelo Espírito. Inclusive Jesus sopra sobre eles. Está vendo esse negócio do vento, do sopro, dessa realidade, como essas palavras estão interligadas nessa antiga antropologia hebraica e tem um sentido muito especial, né? Não só de intimidade, como de vida, né? Porque é um sopro que sai da boca, o hálito de Deus, né? Deus até mostra-se às vezes até a manifestação, por exemplo, dos resfolegar que sai das suas narinas, toda essa comunicação de vida, de sopro muito concreto dentro desse pensamento. E isso aparece com muita força, de tal maneira que a realidade se torna algo que traz vida. Por isso, Jesus, né, vai dizer, por exemplo, em João 7, quando ele está na famosa festa dos tabernáculos ali em Jerusalém,
aquela coisa, né, que aquele que crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior, disse isso a respeito do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado. Então, nesse contexto todo, nós vamos ver o Evangelho terminar, e o Espírito Santo tem uma atenção muito peculiar nos escritos de Lucas, né, que a gente chega aqui em Atos e nós estamos nesse momento extraordinário, espetacular e significativo daquilo que nós vemos. Os discípulos estão ali diante de Jesus e qual é a preocupação deles? Bom, diante de tudo que aconteceu, Jesus mostrou que ele era realmente o Messias prometido. Ele é o profeta. Ele é aquele que veio, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio resolver a nossa lacuna e distância diante de Deus. Ele venceu a morte. Meu amigo, chegou a plenitude da ação de Deus completa e nós queremos saber quando é que o reino de Deus vai se definir plenamente. O reino davídico, aquilo que tinha sido prometido lá atrás. E eles perguntam para Jesus. E é muito interessante, né, porque esse reino envolve algo que é a devolução a Deus daquilo que lhe pertencia. Essa rebelião, essa oposição contra Deus dentro da criação e da história humana será finalmente vencida e anulada, e esse reino divino é um reino que domina e vai dominar todo o espaço da terra. Você lembra do Salmo 2, Salmo messiânico, né? Em que as nações estão rebeldes contra o Senhor, o seu ungido? Pois é, vai ser a anulação disso. Os inimigos de Deus são todos vencidos. Ele os esmagará com o seu cetro ou a sua vara de ferro. Não é possível haver a rebelião e oposição contra Deus, porque ele é o rei, e esse reino messiânico tem a ver com isso. Então, é natural que os discípulos falem, escuta, Senhor, é agora que a coisa vai chegar. E olha que coisa interessante, Jesus responde, eu não vou mostrar a agenda para vocês. Não compete a vocês saber aquilo que o Pai determinou. Ou seja, nós caminhamos pela fé na dependência de Deus sem poder controlar o cronograma divino. Mas eu vou dizer para vocês aquilo que é a resposta para a pergunta de vocês. E que resposta é essa? Olha que interessante. Jesus diz, mas vocês vão receber poder, palavra grega dynamis, que tem a ver com energia, com força, né, com algo muito, da onde vem a palavra dinâmico em português, né, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser batizados, quer dizer, imersos, colocados, né, aí sob o poder do Espírito e fazendo essa comunidade da fé. E quando Jesus diz isso, diz, e então vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e os confins da terra. Ou seja, a resposta da expectativa do reino de Deus que Jesus dá é a vinda da plenitude do Espírito, a chegada da promessa do Consolador, e aí nós vamos ver algo espetacular, porque nesse capítulo 1 você vai ver aí a história da ascensão de Jesus. Depois que Jesus diz isso, o que o texto mostra é que ele ascendeu aos céus diante dos olhos deles, e eles então, né, ficaram olhando e surgem lá os dois homens vestidos de branco, seres angelicais, que diz, escuta, o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus há de vir assim como vocês o viram subir. O interessante é que o capítulo 2 é o capítulo da chegada do Espírito. É o cumprimento ali da profecia de Joel 2, versos 28 a 32, quando eles estão na festa de Pentecoste, que hoje, neste domingo, é comemorado no calendário cristão, da cristandade, né? Existe aí um ajustezinho de calendário, né? Porque essa festa do Pentecoste, em hebraico chamado festa de Shavuot, festa das semanas, ou festa das promessas, né? Que a gente tinha 7 semanas contadas depois da Páscoa. Por isso que Pentecoste em grego quer dizer 50, né? Então se contava, e nesse período aí que é
no contexto da primavera, festa da colheita, nós temos uma das 3 festas mais importantes do calendário hebraico bíblico, que envolvia em primeiro lugar a Páscoa, depois o Pentecostes e depois Tabernáculos. Aí você entende porque está todo mundo lá em Jerusalém, todo mundo está nessa festa, a coisa está de maneira especialmente ali acontecendo quando vai chegar o Espírito Santo e que vai vir com poder, e aí nós vemos os sinais das línguas como que de fogo, as pessoas são cheias do Espírito, eles começam a falar em outras línguas, e aqueles judeus que vieram peregrinar, que tinham vindo de diversas partes ali em torno da terra de Israel, no antigo contexto do Oriente Próximo e até mesmo um pouco fora dele, chegam ali e vem o milagre. O que tem de tão extraordinário e espetacular nisso? Dá uma olhada comigo. Olha a conexão aqui. Em Atos capítulo 1, o que você vê? Você vê Jesus prometendo a vinda do Espírito e ascendendo aos céus. Nesse movimento você vê uma espécie de união de céus e terra, de uma conexão que nos remete à criação primeira. No capítulo 2 você vê o movimento inverso. No 1, Jesus sobe, no 2 o Espírito desce, mostrando que essa glorificação do Cristo ressurreto, com a sua ascensão e a vinda do Espírito, estabelece esse elemento tão extraordinário que mostra para nós aí essa conexão entre céu e terra, essa ligação entre as duas partes e que vai fazer aquilo que o Novo Testamento vai chamar de nova criação. É tão interessante a gente ver isso, porque quando Deus vai dar início à criação, o Ruach Elohim, o Espírito de Deus está lá fazendo isso. Agora na nova criação, de novo a preponderância dessa ação de vida, de poder, de força do Espírito, ligando, e isso faz o quê? A gente começa a ter a coisa mais clara. Qual é a questão, qual é a maneira como se entende a realidade espiritual no mundo antigo? O pessoal, aos poucos, foi tendo uma visão muito limitada de Deus. Como é que Deus funciona? Bom, Deus funciona no ambiente do povo de Israel, do povo que conhece o Tanar, a Torá, e ele está aqui ligado com a gente, né? Essa mentalidade que nós muitas vezes temos também, colocando Deus dentro de limites muito definidos, que tem a ver com aquilo que está à nossa volta. Nós pensamos, muitas vezes, também a semelhança do que eles imaginavam, que Deus está no seu santo templo, que Deus está no lugar sagrado. E assim, a percepção, né, do agir de Deus no tempo e do espaço, ela é absolutamente limitada. Quando a gente tem essa chegada da era do Espírito, olha que coisa interessante, o elemento que envolve essa presença poderosa e dinâmica de Deus na realidade à nossa volta transforma de maneira bastante nítida o mundo inteiro no ambiente de adoração e de celebração do Senhor. Por isso que essa pneumatologia, essa teologia do Espírito Santo se desemboca onde? Na teologia de missão. Aí a coisa explode, é o dínamos da dinamite, a coisa vai por toda parte, e aí é natural que, pessoal, nós estamos falando de reino de Deus, uau! Vocês não fazem ideia, esse reino de Deus é reino no tempo e no espaço. Nesse sentido vai acontecer uma coisa nova, a espetacular dessa ideia da nova criação, é que agora essa comunidade da fé, ela se torna o quê? Ela se torna a comunidade que é chamada de novo templo. Por isso que nós somos pedras vivas. Por isso que você tem agora não apenas um templo em Jerusalém, não apenas um lugar de peregrinação onde todo mundo foi lá no Pentecoste. Não, agora essa comunidade é interessante, porque esse espírito que tem a ver com Deus no seu agir poderoso, significativo, forte, cheio de energia, com poder, ele passa a habitar individualmente.
É impressionante isso. O Espírito que estava na criação, que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito que causa o novo nascimento. O Espírito que é a garantia da nossa redenção passa a habitar na vida daquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E esse Espírito habita na comunidade da fé. Quando vocês estão reunidos, né, a comunidade do povo de Deus se torna essa realidade do tempo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né, falando, escrevendo sobre isso, ele que conhecia também o templo de Jerusalém, que aliás teve até problemas lá de acusação de ter levado um efésio lá quando ele chega em Jerusalém no ano 57, depois do final da terceira viagem missionária, e que conhecia aqueles templos enormes do mundo greco-romano, agora entendendo que a terra é o ambiente do reino de Deus e é onde ele põe o estrado dos seus pés. Ele é o Senhor nesse sentido cósmico completo, e isso tem a ver com esse elemento extraordinário, escatológico do Espírito Santo. Por isso, a ação do Espírito é exatamente a resposta maior da pergunta dos discípulos. Olha, o reino vai acontecer pelo poder do Espírito, por essa realidade nessa direção. O que isso significa para nós? Significa que nós precisamos prestar atenção à realidade do Espírito Santo, porque nós temos esse agir preponderante na história redentiva. Você vê, né, o Pai com destaque na ação do Espírito, o Filho no seu ministério, e agora a igreja ela é movida pelo Espírito. E é impressionante, conheço muitas pessoas, até de tradição histórica, talvez por preconceito com certas outras, vamos dizer, tradições com as quais a gente mistura emocionalismo com o Espírito Santo, que não quer nem ouvir falar do Espírito. Mas a Bíblia diz que a vida cristã é andar no Espírito. A palavra de Deus nos diz que orar é orar na esfera da ação do Espírito. A ordem da parte de Deus é buscar plenitude, ser cheio do Espírito. A caminhada de virtude na vida da pessoa é através do fruto do Espírito. E quanta gente, no contexto de igreja, vive na carnalidade, vive simplesmente no seu egocentrismo, dominado por ira, por ódio, por vingança, por imoralidade, por todo tipo de comportamento indevido, sem se preocupar com o fruto ou os frutos do Espírito, e sem se preocupar com aquilo que tem a ver com essa expansão, que é a minha vida no serviço do reino através do Espírito Santo, mostrando a ação dos dons na minha vida. Muita gente da comunidade do povo de Deus é infrutífero. O sujeito está, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos numa comunidade religiosa e nunca frutificou em nada. Nunca apresentou seus dons a serviço do reino. Não se preocupa com essa realidade poderosa do Espírito. E para onde o Espírito conduz? Interessante, sempre com energia, força e vigor para fora. Por isso, como é que era a espiritualidade entendida nos dias de Jesus? Era uma espiritualidade não fazer isso em aquilo porque está errado. É uma espiritualidade voltada para dentro, de seguir rituais, de caminhar na direção de um legalismo e de estar extremamente pensando se estou purificado ou não estou purificado. Se eu botei o dedo aqui, se eu mexer, é tipo cabeça de religioso de igreja que acha, olha, eu posso tomar o suco com a mão direita ou com a mão esquerda? E é interessante, Jesus diz, ó, quando o Espírito for dado, vocês vão ver o que significa o quê? Rios de água viva fluindo do seu interior. Águas vivas são águas correntes, que eram tão importantes. Até hoje a tradição judaica respeita muito esse negócio de alguém se purificar no mikveh, num tanque ritual, e para ver se essa água é água realmente não, vamos dizer, devidamente aceita como purificadora. Então a água tem que ser corrente, a água pode ser água de chuva, tem que ser... Tem detalhes, né? Então, quando o pessoal se preocupava tanto com isso, né? Jesus fala águas vivas, que a purificação vem de dentro, e essa purificação de dentro, isso que tem a ver com o Espírito, produz vida.
Portanto, se você faz parte do reino de Deus, se você entende essa obra extraordinária do poder e da ação do Espírito, se você percebe o encontro de céu e terra e o elemento assim apoteótico, escatológico da vitória do reino de Deus, esse é o poder do Espírito agindo que precisa agir na sua vida, dedicada e colocada diante de Deus. Como é que esse Espírito age? Isaías 61. Lucas capítulo 4. O que nós vemos o texto bíblico nos falar quando Jesus vai mencionar o Espírito do Senhor está sobre mim? Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, o Espírito agindo em Jesus o leva a uma postura, uma atitude de serviço. Uma atitude de ministério. E eu pergunto, você tem visto aqueles que precisam de pregar, de receber a mensagem das boas novas? Aqueles que machucados e derrotados na vida pelos seus próprios pecados e caminhos indevidos, estão na situação de pobres necessitados do reino de Deus? Daqueles que estão numa situação em que os efeitos do pecado desgraçou a sua vida de uma forma ou de outra, e enquanto as pessoas estavam presas na sua própria religiosidade, voltados para o seu mundo interno, o Espírito age em Jesus, age na comunidade da igreja primitiva para levar consolo, para levar perdão, para levar ajuda aos necessitados, para levar a manifestação da graça poderosa, libertadora do Evangelho de Cristo. E não é sem razão que esse mesmo Espírito desce com poder. E eu acho tão interessante, já vi tanta gente interessada no Espírito Santo, mas para sentir um negócio mais forte, para ter uma energia diferente, para manifestar um dom milagroso. Já tive em certas situações que a gente orou por uma pessoa possessa e o pessoal viu a libertação, o poder de Deus vencendo o poder do demônio, e aí o pessoal achou aquilo muito emocionante, um negócio assim meio que pirou a cabeça de algumas pessoas, e a coisa parece que é boa, para a gente está comendo um doce diferente. É essa a finalidade do poder do Espírito. É para isso que o Espírito separou Paulo e Barnabé para a obra que tinha chamado, para levá-los a proclamar o Evangelho, para iniciar as viagens missionárias, para levar libertação. Poder de Deus. Porque esse poder do Espírito, que é a realidade do Espírito que está em nós, a garantia da nossa herança, que nós teremos os nossos corpos transformados e mudados na ressurreição, esse Espírito está agindo poderosamente no mundo. E eu fico impressionado. Eu tenho sido testemunha nos últimos anos do sopro poderoso da nova criação do Espírito. Poder do Espírito. Quando Deus sopra sobre o vento, com o vento, sobre o mar, sobre os gafanhotos, e ele muda o contexto da história e muda o cenário, o Espírito está soprando. Eu tenho visto gente nas Américas, na África, na Ásia, em vários lugares do mundo. O sopro do Espírito caminha com força para a grande colheita, maior do que qualquer Pentecoste que a gente possa imaginar. E esse Espírito está agindo. A minha pergunta é: cadê você? Oi, cadê você? Onde você está? No serviço de Deus, na construção desse reino que os discípulos estão esperando, estão perguntando, e nós estamos aguardando, que chega com plenitude através do poder do Espírito que está conduzindo a igreja, mudando a vida de pessoas, enchendo com poder e graça, capacitando com dons, produzindo fruto e fazendo com que essa grande comunidade do povo de Deus, a igreja dos verdadeiros redimidos e salvos, estejam fazendo a diferença, promovendo um grande
momento de adoração e de celebração a Deus e, ao mesmo tempo, sendo mais importante, testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração e que a gente não se esqueça que na realidade bíblica a gente descobre que através do grande poder de Deus nós vemos o Espírito Santo em todo canto.